tema que eu quero compartilhar com você, o que foi me passado, é projetando a vida. Projetando a vida. E, diante disso, a palavra que Deus me deu nesta manhã é que eu preciso projetar a minha vida respondendo ao chamado de Deus. Eu preciso projetar a minha vida respondendo ao chamado de Deus. A palavra de Deus em Amós, capítulo 2, versículo 11, diz assim: designei alguns profetas entre os seus jovens, separei seus melhores jovens para serem treinados na santidade. Não foi assim, Israel, é decreto do Eterno. Mas vocês fizeram que os jovens parassem de treinar e disseram aos jovens profetas: não profetizem, estou farto de vocês. Vocês conseguem entender a força desse texto bíblico? A palavra é de Deus, direcionada ao povo de Israel e direcionada para nós hoje, nessa manhã. E a palavra é essa: designei alguns profetas entre os seus jovens, separei os melhores jovens. Onde estão os melhores jovens dessa igreja? Com certeza estão aqui hoje. Vocês concordam? Separei os melhores jovens para serem treinados na santidade. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Sendo treinados na santidade. Não foi assim, ó Israel, é decreto do Eterno. Aí o Senhor diz: mas vocês fizeram que os jovens parassem de treinar e disseram aos jovens profetas: não profetizem, porque eu estou farto de vocês. O que nós precisamos, muitas vezes, é estar atento àquilo que Deus está falando ao nosso coração. Deixa eu começar aqui contando a história de dois jovens que responderam ao chamado de Deus. Projetando a vida, respondendo ao chamado de Deus. Tem a história, na verdade, de três jovens que me impactam muito. A primeira delas é até muito conhecida, de um jovem chamado Evan Roberts. Este jovem foi o pivô central, o ativador de um avivamento que aconteceu no país de Gales, e à medida que ele foi descobrindo em Deus o seu chamado, com 14 anos de idade, ele entrou num propósito de oração, de clamor, de intercessão, de fome de Deus, diferente até dos jovens da sua geração. Enquanto todo mundo queria estar no Netflix, todo mundo queria estar no YouTube. Não tinha isso, né? 1800, não tinha isso, né? Mas tinha outras diversões, né? Enquanto todo mundo queria estar nas diversões que tinham para o jovem da época, a diversão maior dele era mergulhar em Deus. E é incrível que ele, nessa experiência fantástica que ele teve com Deus, quando ele tinha 24 anos de idade, demorou esse tempo todo, e ele buscando a Deus, Deus o usou para trazer um grande despertamento. Eu estou trazendo só por cima o testemunho dele, porque eu quero apenas ativar isso em você. Mas o que aconteceu é que uma nação inteira foi levada aos pés do Senhor Jesus. As igrejas entraram num processo de unidade. Os cultos começaram a se encher e as baladas se esvaziarem, as tavernas, os bares, os lugares começaram a esvaziar. É incrível que, segundo os historiadores, as reuniões políticas foram canceladas, jogos de futebol já não tinha nem jogador para jogar, os teatros fecharam porque havia um baixo número de espectadores, movimentos das casas, a venda das bebidas alcoólicas caíram assim de uma forma alarmante. E uma das coisas também que aconteceu é que houve uma unidade entre o corpo de Cristo. A igreja começou a se unir, as igrejas começaram a fazer vigílias juntos, eventos juntos, ou seja, começaram a cair barreiras doutrinárias, barreiras entre as igrejas, e chamou a atenção da mídia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que repórteres ingleses
repórteres galeses, repórteres de outras partes do mundo, corriam para lá para saber o que é que está acontecendo. E eles iam lá para tentar descobrir, e diz que uma enorme quantidade de repórteres começaram a se converter também. Eles começaram a se converter. Dali, a chama do avivamento transformou aquele país e começou a ser também como setas de avivamento, como flechas de avivamento para outros lugares. O que é incrível é que a transformação foi acontecendo, porque todas aquelas pessoas que não tinham Jesus, os bêbados, as prostitutas, os ladrões, a cadeia ficou vazia, o prostíbulo ficou vazio, ou seja, você imagina que realidade extraordinária, essas pessoas agora todas famintas por Jesus, participando dos estudos bíblicos. Uma outra coisa que eu acho que foi muito legal, pessoas que deviam para o outro, não queria pagar, foram tomados por um senso de responsabilidade, começaram a procurar aqueles que eles deviam, pessoas que tinham feito mal para os outros, começaram a buscar e perder e pedir perdão. Então foi um despertamento sem precedentes. Mas por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Quem que começou esse avivamento? Um jovem. Quando que começou? Quando ele tinha 24, não, quando ele tinha 14 anos. Quando ele começou a orar. Quando ele começou a ter períodos, talvez você fala, mas é absurdo isso. Ele começou a ter períodos em que ele só parava para comer. Outras vezes ele entrava dias orando, jejuando. Claro que é algo assim, exponencial. Na verdade, o que ficou muito marcante naquele tempo é que haviam grandes nomes de pregadores, de pastores, de líderes, e que começaram a ficar envergonhados que ele tinha colocado eles no chinelo. Sabe, foi um despertamento realmente sem precedentes. Almas, milhares de almas salvas. E jovem pregando para jovem, que pregava para adulto, que ganhava família. Adolescentes começaram a pregar nas reuniões, porque aumentaram o número das reuniões e precisava de gente que estava cheia do Espírito Santo. Então, houve um empoderamento dos céus. Sabe quando a gente diz assim, deixa o céu descer? O céu desceu sobre aquela nação. Agora eu pergunto para você, o Deus que nós servimos hoje é diferente do Deus que há cerca de 2 séculos atrás servia esses homens de Deus? Será que é diferente ou é nós que estamos nos movendo de forma diferente? Então, diante desse despertamento sem precedentes, um preço foi pago, o preço de viver por aquilo que Deus tem para estabelecer milagres, cura, libertação, salvação da família, libertação das pessoas da família que tinham vícios e tudo mais. Tudo começou a partir de um jovem que conseguiu alcançar sua família, os seus irmãos, conseguiu conquistar a sua geração. Mas eu quero dar um outro exemplo que me impactou bastante. Eu já chorei muito ontem, hoje, refletindo, e todas as vezes meu coração se impacta. Eu não sei se você conhece a história de um movimento de oração, de um movimento de um povo chamado os moravianos. A história do avivamento, ela não pode ser contada sem nós falarmos sobre o avivamento dos moravianos. Aconteceu na Alemanha no século XVIII. Foi um movimento de oração que começou em que eles tinham como grupo 24 horas de oração todos os dias. Eles diziam assim, havia um princípio muito básico, ninguém trabalha até que alguém ore. Ninguém trabalha até, ou seja, você ora, tem que ter você ora primeiro para depois trabalhar, tem que ter alguém orando para você trabalhar. Ou seja, toda a comunidade, eles fizeram uma vigília contínua. Você sabe quanto tempo durou essa vigília? Sabe quanto tempo durou a vigília dos moravianos? 100 dias, 100 meses, 100 semanas. Não, já pulei a semana, né? 100 anos, cerca de 100 anos, ininterruptos. Eles oravam, eles revezavam em oração 24 horas por dia. Gente,
Deixa eu te dizer assim, não é uma pessoa que ficava 24 horas orando, não. Eles se revezavam, eles eram trabalhadores também, eles sustentavam as suas casas, eles sustentavam as suas famílias, eles cumpriam a sua parte social, mas eles tinham um compromisso, uma organização, e eles tinham esse propósito, e não é que eles oravam por orar, não. Eles oravam por causa do compromisso e da paixão que eles tinham pelas almas perdidas, de saber que no mundo existiam, como ainda existe hoje, bilhões de pessoas que estão a passos largos indo para o inferno. É incrível a gente entender que durante esse tempo, a dedicação deles era tão grande, eles eram quase que uma grande família, que o comprometimento deles não era só para orar, não. Cerca de 2.150 missionários foram enviados para países distantes, para lugares que não eram nada, muitas vezes, receptivos ao Evangelho, e eles faziam isso todo o tempo. E sabe quem eram eles? Pessoas comuns. Os primeiros missionários que eles enviaram, na verdade, eram 2 coveiros. Eles eram 2 coveiros, quem cuidava do sepultamento de pessoas. Foram os primeiros missionários que eles enviaram. Para você entender que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Pessoas comuns podem mudar a história de famílias, de nações. Então, veja, pessoas comuns, coveiros, lavradores, sapateiros, oleiros e até mesmo escravos que até se propuseram ser vendidos como escravos para serem missionários. E é nessa história que eu queria trabalhar um pouquinho para você. Aí as pessoas perguntavam assim, mas o que significa ser um moraviano? Qual era o significado desse processo? E ele respondeu, ser um moraviano diz respeito a promover a causa global de Cristo, e ser moraviano e promover a causa global de Cristo é a mesma coisa. Então, quando você olha para o moraviano, você diz, esses são aqueles que decidiram dedicar-se por completo a cumprir o seu propósito. Mas é aqui que eu quero chegar nessa introdução com você. 2 jovens moravianos, de 20 anos de idade, os 2. Eles ouviram falar a respeito de uma ilha que havia no leste da Índia, onde lá naquela ilha, era uma ilha particular, haviam cerca de 3.000 africanos que trabalhavam como escravos. Eles eram escravos de um agricultor britânico que era ateu, que era extremamente dinheirista, e esse homem levou esses 3.000 africanos como escravos para lá, para poder cultivar aquela ilha e produzir aquilo que ele precisava. Esses 2 jovens ficaram sabendo dessa história, e o coração deles, escute, entenda bem essa imagem, o coração deles se contorceu. O coração deles se contorceu. Eles não tiveram apenas um sentimento de algumas lágrimas, com a música de fundo de alguém falando que tinha 3.000 escravos trabalhando numa ilha. Não, eles não tiveram meras lágrimas assim de crocodilo, não. Eles tiveram uma dor profunda no seu coração, por saberem que lá haviam pessoas, 3.000 pessoas confinadas numa ilha que iam passar o resto das suas vidas sofrendo, e depois disso ir para o inferno, e depois disso morrer sem salvação. Isso fez com que aqueles jovens tivessem todo esse sentimento no coração. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam permitir que aqueles jovens fossem para a eternidade sem conhecer o amor do Pai, sem saber que havia um Salvador, sem saber que alguém tinha morrido na cruz para libertá-los daquela situação que eles viviam. Então aqueles 2 jovens decidiram tomar uma decisão. Eles tomaram uma decisão e entraram em contato com aquele dono da ilha e propuseram ir lá. Falou, como você não tem nenhum capelão, como não tem ninguém por aí, deixa a gente aí para cuidar da vida espiritual deles. É assim, aqui nenhum pastor, nenhum pregador, nem padre, nem nada, ninguém vem falar de Deus aqui. E aqueles jovens então começaram a orar e perguntar, o que vamos fazer? Aí, queridos,
que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para o dono daquela ilha. Eles se venderam, eles disseram, então nós queremos trabalhar, compra a gente que nós vamos aí viver como escravo a vida inteira com você. Então eles se venderam como escravos e com o dinheiro que eles receberam pela venda, eles pagaram as despesas de viagem para ir para aquela ilha. Escute isso. Então, o coração deles estavam tão colocados que eles então foram para lá e decidiram ir para lá. Eles nada seria capaz de fazer com que eles desistissem desse chamado, de responder a esse chamado. Qual era o projeto de vida desses jovens? O projeto de vida desses jovens. O planejamento da vida deles era tornar o nome de Deus conhecido. Tornar o amor de Deus disponível para cada lugar, para cada ambiente onde eles estiveram. Eu não sei se em algum momento você já pensou em planejar a sua vida sem pensar em qual curso superior que você deseja ir. Eu te apoio no teu propósito de estudar. Eu não sei se em algum momento você já considerou dizer assim, sim ao chamado de Deus, se assim Ele disser para lá ou para cá. Eu sei que estes jovens, eles decidiram que não desistiriam, sejam qual for, eles pagaram com a própria vida, eles declararam que iriam, eles não podiam suportar, a resposta deles quando as pessoas disseram assim, mas vocês vão para lá, vão ser escravos, nunca mais vão voltar a ver a família de vocês nunca mais vão voltar a nos ver, assim, mais insuportável do que a saudade da minha família, é saber que aquelas pessoas vão morrer e perecer sem Jesus. Eu não sei se isso, de alguma forma, chama a tua atenção. Eu não sei se isso consegue tocar o seu coração. Eu sei que eu me senti muito pequeno. Eu me senti muito mesquinho, até mesmo, apesar de ter respondido ao meu chamado, mas de olhar quantas coisas, quantos argumentos nós temos na nossa vida. Sabe, aqueles jovens decidiram entregar a sua vida definitivamente. Quando eles foram enviados, uma multidão se reuniu no lugar onde eles partiriam, no porto onde eles partiriam. E na hora da partida, oração, choro, muitas coisas aconteceram. E quando eles pisaram no barco, e que soltou a corda do barco, e eles olhavam para a multidão na terra, e eles puderam ali fazer as últimas declarações a eles. Sabe, esses jovens que ousaram ir além de tudo, porque não consideravam aceitável que pessoas morressem sem Jesus, sendo que haviam pessoas que podiam pregar para eles. Eles disseram e gritaram e declararam de longe. Essa foi a declaração, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Para que o cordeiro que foi imolado, que foi morto, receba a recompensa através do nosso sacrifício. Sabe, é essa a resposta que muitas vezes, muitas pessoas não estão dispostas a dar. É esta a resposta que muitos não estão dispostos a dar. Eu quero dizer para você que, felizmente, é bem provável que para nenhum de vocês vai ser tão difícil assim responder ao chamado. Provavelmente Deus trará chamados muito relevantes e importantes para a sua vida, mas que serão mais práticos, mais fáceis, mais factíveis nesse tempo. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo que nós entendemos e desejamos e decidimos fazer para Deus, precisa ser uma resposta para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício por nós. Porque foi por razões como essa, não foi só por mim, mas foi pelos meus vizinhos, foi pelos outros brasileiros lá na Amazônia que ainda não conhecem Jesus, são pelos asiáticos, pelos europeus, são também pelos africanos que Jesus morreu por um propósito. Sim, essa é a história extraordinária, talvez quase esquecidas por muitos.
Eu não sei quantos aqui já tinham ouvido contar essa história. Levanta a mão assim. Uau, tem que falar mais, Everaldo. A gente tem que contar mais. Eu quero até aqui encorajar você a entrar na internet e escrever e perguntar lá sobre os irmãos moravianos. Vai lá. Quem sabe o seu coração não vai aquecer um pouquinho mais a respeito disso. Vai lá buscar sobre o Evan Roberts também, sobre o avivamento no país de Gales. Sabe, é esse tempo. Talvez, queridos, eu não tenho nada contra, eu acho que todos os movimentos são importantes, mas talvez você saiba bastante do Descende, e eu acho fantástico, extraordinário. O pastor que estava aqui ontem estava colocando sobre todos os passos que caminhou. O Everaldo teve nos Estados Unidos, teve no Descende aqui. São movimentos fantásticos, importantes, mas a minha pergunta é: será que nós, não é apenas isso que a gente quer, transformar a emoção de um jogo de futebol para um lugar onde tem adoração? O Descende é exatamente o que ele propõe a fazer: enviar. Nós precisamos entender que a igreja, ela continua debaixo desse propósito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É possível responder ao chamado de Deus, planejar a vida, exatamente debaixo de uma perspectiva de fazer algo relevante, fazer a diferença. É possível a gente cumprir aquilo que o texto diz: eu designei alguns para profetas, eu preparei os melhores, eu preparei para que eles sejam treinados em santidade. Mas alguns falaram: não, para de profetizar, vamos se divertir. Não, esse não é um tempo de diversão, esse é um tempo de ocupação. Esse é um tempo de transformarmos as realidades que estão ao nosso redor. Sabe, durante tempos difíceis e de trevas espirituais, Deus levanta e incomoda geralmente a juventude. Deus desperta um Samuel que está lá dormindo, é um adolescente ainda que nem sabe ainda ouvir a voz de Deus. Deus traz um Davi de trás das malhadas para cumprir um propósito. Deus desperta um Isaías, um Jeremias, sempre jovens. E é importante a gente entender que esse tempo fantástico, extraordinário, Deus tem empoderado. Alguns jovens puderam sentir assim, de forma muito forte, quarta-feira, quem estava aqui, o quanto Deus pode fazer e trabalhar assim, de uma forma muito fácil na vida dos jovens, desde que eles possam dar lugar a isso. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre você a respeito daqueles que Deus levantam para tempos difíceis, para tempos escuros. Esses nós chamamos de nazireus. Deus levanta indivíduos, pessoas e às vezes companhias proféticas, grupos de jovens que se propõem a se juntar, a orar, a se consagrar, a viver por um propósito. Sabe, gente que recebe uma unção acima do normal para cumprir uma missão, para trazer, quando Deus quer trazer renovo, restauração sobre uma nação. Sim, esses são os nazireus. Os nazireus, o que são? São jovens, ou adolescentes, alguns que foram separados desde criança, desde o ventre. Ou seja, o termo nazireu significa ser separado, purificado, criado para refletir a glória de Deus, levantado acima do normal, para receber autoridade sobre uma nação. Escute, eu estou aqui hoje pregando para você, porque Deus me disse que Ele decidiu levantar aqui nazireus nesse lugar. Ele decidiu levantar uma geração e empoderar uma geração de nazireus, que é exatamente isso que você está aí, separado, purificado, levantado para refletir a glória de Deus diante das pessoas. Sabe, alguém que não é um jovem normal, não. Ele não é anormal, ele é sobrenatural. É isso que a gente precisa entender. Às vezes o mundo quer colocar um carimbo em você para dizer assim que quando você crê,
quando você dedica o seu tempo para as coisas de Deus, para o reino de Deus, você é anormal. Não, você é sobrenatural, porque o seu DNA não é aqui da terra, o seu DNA é do céu. E é exatamente nesse tempo que Deus quer levantar uma geração de jovens que venham, e Ele quer empoderar, não é só levantar, é empoderar, é capacitar, para poder cumprir o seu chamado nessa geração. Vamos lá entender de forma prática. Eu quero ser prático com vocês aqui. Quando a gente fala de Nazireu, o voto de Nazireu, ele tem duas principais maneiras de ser. Existe o voto vitalício, é aquele que faz o voto para o resto da vida: eu vou ser do Senhor, entregue com os propósitos específicos. Existe também os votos temporários. O Everaldo e o João entendem bastante disso, né? Vocês até estão num voto de Nazireu aí nesse tempo. Existem também os votos temporários, ou seja, é aquele voto por um tempo específico. E a maioria das pessoas em Israel que faziam votos de Nazireu eram votos temporários. Mas existiam milhares de nazireus. O que eu quero que você entenda é assim: mas eu quero fazer um voto definitivo. Vitalício, glória a Deus, vamos orar com você, consagrar você e ajudar você a cumprir isso. Mas eu quero fazer um voto temporário. Eu quero dizer para vocês, os pastores de jovens de vocês estão sempre, são boas referências para vocês a respeito de votos espirituais. Os seus apóstolos são boas referências de votos espirituais. Essa igreja tem aprendido a caminhar, e tem gente nova na fé. Esses dias eu conversava com uma irmã que não tem muito tempo na igreja, e ela estava toda animada, porque já faziam 8 meses que ela não usava maquiagem nem cortava o cabelo. E uma pessoa que não ficava sem maquiagem, sem cortar o cabelo, eu assim, está com alergia? O que está acontecendo? Eu não, eu fiz um voto, eu fiz um propósito, ou seja, são nazireus que espontaneamente vão se movimentando. Cada início de ano a gente até sempre encoraja as pessoas: olha, façam um voto, façam um propósito de algo que você possa oferecer a Deus, algo que lhe custe. Porque, como Davi, nós precisamos muitas vezes dizer: eu não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Tem muita gente que quer fazer um voto e um propósito: eu estou precisando emagrecer, então eu vou fazer um voto de que eu vou parar de comer coisa gordurosa. Meu irmão, isso não é voto, isso aí é propósito, e é importante para você melhorar a sua vida, Mas nós precisamos entender esse princípio. Há votos como o de Samuel, Sansão, João Batista, que foram vitalícios, e há outros que são votos que você pode fazer por um tempo, seja por 40 dias, seja por um ano inteiro, por 90 dias, ou seja, é aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Uma das coisas que a gente precisa entender é que os votos de Nazireu, eles são uma proposta para um homem ou uma mulher, servo de Deus, servos do Altíssimo, que decidem na sua vida fazer uma opção para cumprir o propósito de Deus. Ser nazireu não implica em fazer parte de linhagem sacerdotal, não precisa ser levita, sacerdote, filho de pastor, estudante de teologia e não sei o quê. Não, na verdade, aí que entra sempre Deus oportunizando grandes homens e mulheres de Deus que foram nazireus de Deus, que superaram em muito gente de linhagem sacerdotal, simplesmente porque decidiram viver uma vida consagrada ao Senhor. É por isso que em Números 6:2, a palavra do Senhor, falando a respeito de que homem ou mulher, ou seja, diga aos israelitas que se um homem ou uma mulher fizer uma promessa de dedicação de nazireu ao Senhor, ou seja, não importa se é homem, não importa se é mulher, importa é que cada um individualmente tome uma decisão e faça isso para o Senhor. A única regra para fazer um voto de nazireu, e é a única regra até hoje para fazer um voto de nazireu, é exatamente
aquela regra de ter um coração tão apaixonado e tão desesperadamente faminto por Deus, que ele decide, fala assim: eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado por aquilo que ele é apaixonado, que eu quero fazer isso. Essa é a regra. Mas as pessoas falam assim: eu estou fazendo um voto porque eu quero comprar uma casa própria. Eu estou fazendo um voto porque eu quero comprar um carro. Eu quero dizer, isso aí, as suas experiências com Deus, eu não quero julgar, mas isso não tem a ver com voto de Nazireu. A única coisa que eu quero dizer, voto de Nazireu tem a ver com consagração, tem a ver com chamado, tem a ver com ministério, tem a ver com resposta ao dom que Deus, aos dons, os talentos, as coisas que Deus tem colocado dentro de você. Sim, é isso que é importante entender, aquele que quer consagrar-se totalmente ao Senhor. Sabe, é importante que a gente precise entender exatamente isso, que quando os dias, Luengo, ele diz exatamente isso, quando os tempos são desesperadores, somente homens e mulheres desesperados por Jesus, quando os dias são, vocês se perderam aí nos PowerPoints? Está aí? Somente quando os dias são desesperadores, que as pessoas apaixonadas por Jesus podem mudar a história. Você está entendendo isso? Assim foi com João Batista, assim foi com vários outros. Então, somente quem é apaixonado por Jesus, olha para esses dias que nós estamos vivendo, é legal, está tudo tranquilinho, sabe, a gente está andando por fé, sim ou não? Você está aqui hoje por fé, sim ou não? Tem alguém aí ainda, gente? Alô, toque, toque, toque. Quem está andando por fé aí? Tem que ter coragem para se movimentar. Tem que ter coragem para agir. Então, só quem age por fé se move debaixo desse propósito. Sabe, uma coisa importante para a gente entender é que os nazireus, eles sempre surgiam e surgem a partir de uma resposta contracultural. Nadar contra a corrente. Se levantar contra o que está posto, e na maioria posto de forma errada. Esses dias em que nós estamos vivendo, há um desafio para que os nazireus, eles sejam levantados como resposta contracultural, contra a imoralidade sexual, contra a idolatria. Era isso que acontecia em Israel. O povo se voltava para os falsos deuses, para as falsas crenças, e Deus levantava nazireus que se posicionavam, se levantavam contra, e eram também uma resposta à frieza espiritual daquele momento. Enquanto tinha uns lá que bocejavam durante a pregação, tem uns que nunca apareciam numa torre de vigia para orar, tem outros que não respondiam ao chamado para estar nas capacitações, nos treinamentos, nos momentos de avivamento. Então Deus levanta, e é por isso que eu estou muito encorajado de saber que Deus está aqui empoderando nazireus. Deus está levantando nazireus aqui, gente que vai virar uma tocha, que vai incendiar a sua célula, que vai incendiar a sua igreja, gente que vai deixar tudo simplesmente por estar apaixonado por Jesus. Sim, gente que vai abrir mão de algumas coisas da sua vida que não são ilícitas, mas que precisam ser deixadas para poder ter mais de Deus na sua vida, viver mais de Deus na sua história. Sim, era isso que acontecia. Lamentações 4:7 diz assim: os nazireus de Jerusalém eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite. O seu corpo era forte como o carvalho, e o seu cabelo era bonito como a safira. Essa é na versão fácil de ler. Então, os nazireus, algumas versões dizem os príncipes de Israel. Ou seja, Deus está levantando uma geração que é exatamente isso. Os mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, o seu corpo forte como o carvalho e o cabelo bonito como a safira. Sim, é essa beleza, é essa força, é essa formosura, é essa atenção que nós precisamos chamar do mundo.
Falou-se agora há pouco sobre redes sociais e tudo mais, sobre influência e tudo mais. Eu quero dizer para você, sim, esse é o tempo de Deus levantar os nazireus e trazer aqueles que estão escondidos para fora, para que se veja a beleza de Cristo, para que se veja realmente a intensidade do que Deus está fazendo. Sabe, tudo isso faz a diferença porque os nazireus eram aqueles consagrados. Eles eram os consagrados. Você vai ver Números 6:3 e depois você vai ver também Efésios 5:18. A proposta de Deus, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, ou seja, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é que nazireus de Deus, jovens nazireus, se levantem como consagrados. E haviam 3 coisas que você vai ver aqui em Números de 6:3-4, e você vai ver também Efésios 5:18, porque Números 6:3-4 vai dizer assim, que o nazireu, ele não deve colocar vinho, ele não deve beber vinho, ele não deve cortar o cabelo, e ele não deve tocar em morte. São 3 questionamentos. Lá em Efésios, a palavra do Senhor diz, não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a proposta, mas eu quero aqui transitar um pouquinho com você. 3 coisas: sem vinho, sem cortar o cabelo e sem tocar em mortos. Talvez você fale, mas eu já não tenho costume de beber bebida alcoólica, eu já tenho aprendido a respeito disso, eu já tenho me separado disso, mas deixa eu falar uma coisa a você. Volta um pouquinho lá no sem vinho, por favor. Deixa eu dizer para você o seguinte: qual é o vinho mais embriagante que está no meio dos jovens hoje? Talvez você fale, eu tenho muitos amigos que enchem a cara de cerveja, eu tenho muitos que enchem a cara de cachaça. Essa semana eu tive uma experiência muito dolorosa e forte, porque eu cheguei no estabelecimento comercial de um amigo, que é homem de Deus, serve a Deus numa outra igreja, tem ministério chamado, ele tem um filho, apenas um filho, de 22 anos. E o filho, quando era mais novo, ia para a igreja e tudo mais, mas depois dos 18, começou a ir mais e tal. E eu cheguei no estabelecimento, ele estava desesperado, porque ele disse, olha, meu filho chegou todas as noites essa semana embriagado em casa. E ele disse, eu acho que agora ele está tomando cachaça. Eu fiquei com o meu coração tão apertado, e eu disse para ele, você já tinha me falado sobre algumas outras situações, e eu estou orando pelo seu filho. Não desista do seu filho. Eu até dei algumas instruções, e uma delas eu falei, não fala publicamente essas coisas também. Deixa tudo que o diabo quer te envergonhar nesse processo todo. Sabe, mas é um desafio. Essa geração, ela tem se embriagado, ela tem usado drogas, ela tem se colocado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Bíblia fala de vinho, ela não está, nesse caso especificamente, e para a nossa geração também, não tem uma visibilidade apenas nesse aspecto. Talvez você fale, então já estou preparado. Mas o vinho mais embriagante, viciante desse tempo, para além do álcool e das drogas, deixa eu falar para você, nesse tempo, são os filmes, são as séries e é o YouTube. A Netflix talvez é o bar mais viciante. Sabe? Por que eu digo isso para você? Porque eu não vou fazer isso aqui, porque eu não estou aqui para expor ninguém. Mas tem gente aqui que não leu um capítulo inteiro da Bíblia, um capítulo inteiro da Bíblia. Aliás, um livro da Bíblia inteiro no ano de 2021. Mas já maratonou algumas séries em 2021. Sabe de uma coisa? Eu tenho Netflix em casa, não é ilícito você ter. Não é pecado você ver um filme, ir ao cinema e qualquer coisa. Não é esse nível de religiosidade que eu quero impor a vocês. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz, aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração também. Eu quero dizer para você que eu tenho procurado ver algumas séries que indicam e tudo mais, até para realmente se divertir, mas algumas até para saber o que vocês estão vendo, ao que vocês estão expostos. A última que eu comecei a ver, e eu vi, acho que uns 3 episódios, eu fui obrigado a parar, se chama Round 16, acho que é isso, é assim, né? 6, já estou no 16, né? Todo mundo sabe da Round 6 aí.
Sabe, ai, brincadeirinha de criança, batatinha 1, 2, 3. Esses dias aqui, ó, tinha uma rodinha de criança, puf, batatinha 1, 2, 3. Sério, os filhos do pastor, né? A netinha do apóstolo, aqui, né? Ela nem sabe o que é isso, mas já vai pegando essa coisa. Quem é que não sabe do batatinha 1, 2, 3? Mas apóstolo, fala para mim uma coisa. Você se sente confortável com aquele tipo de punição? Você se sente confortável com a desvalorização dessa vida? Nós somos chamados para salvar vidas, não para tirá-las. Esses 2 jovens se entregaram como escravos porque tinham 3.000 lá que iam morrer sem Jesus. E às vezes a gente tem um sentimento sádico, sabe? E às vezes a gente fica se perguntando desesperadamente quando a gente vê uma história lá em Goiás de 3 ou 4 jovens que se reúnem para descobrir se eles tinham alguma possibilidade de serem psicopatas e atraem uma jovem lá e matam aquela jovem, esconde o cadáver. E aí todo mundo, meu Deus, que absurdo! Mas está vendo o round 6, já tem uns que estão esperando a próxima temporada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é ilícito, mas eu quero dizer, fala para mim, em que round você está, em qual a temporada que você está da sua leitura bíblica aí? Primeira, segunda, na terceira? Sabe, qual é Então, mas Bíblia, essas coisas, a quem você serve? O que é que realmente está no seu coração? Sabe, você quer ser você quer ser um levita do Senhor, comprometido, quer ser mais que um levita, um nazireu? Sabe, é preciso entender e abrir mão dessas coisas, e não só entretenimentos, hobbies e outras coisas mais, chamam mais atenção. Quero aqui reiterar, não são prazeres ilegítimos, mas estão tirando você da resposta ao seu propósito, estão tirando você do foco, e talvez estão impedindo que você salve vidas, e que vidas estão indo para o inferno por causa da sua distração. Nós nos distraímos facilmente com estas coisas, sabe? Porque isso vem para comprometer, para muitas vezes roubar, vencer a nossa paixão, a nossa dedicação a Deus e para a nossa consagração a Deus. Sabe, às vezes você passou o dia inteiro alimentando a sua alma, alimentando a sua carne, que você está tão cansado que não é possível alimentar o espírito. Você chega na igreja e dorme. E você chega na igreja, se perguntarem para você no final da palavra o que é que foi pregado, você nem sabe de nada. Mas se perguntar para você o nome dos personagens de algumas séries aí, com certeza você sabe todos, ou sabe de cor dizer para as pessoas. Não vos embriagueis com vinho. Não faz parte da conduta que alguém foi chamado por Deus. Sem cortar o cabelo. Eu tenho tempo, né? Estou quase terminando. Falaram que ia colocar um cronômetro, ficaram com medo. Eles vieram me avisar e falaram assim, vamos colocar um cronômetro para o senhor hoje. Aí eu falei, vocês acham que é coisa... E eu falei, mas por que não colocou para o outro ainda? Sabe? Eu falei, vocês acham que é fácil ser apóstolo? Né, Vitória? Cadê a Vitória? Foi até embora, né? Sei lá, né? Não, tem o cronômetro contando? Vocês parem com isso, meninos. Não, mas eu vou seguir aqui a regra, porque eu tenho que deixar. Tem mais gente boa para pregar aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Sem vinho, vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Sem cortar os cabelos, ou seja, durante o período da consagração ao Eterno, número 6:5, também não poderá cortar o cabelo. Ou seja, o cabelo comprido será sinal de consagração ao Eterno. Sabe, qual era o propósito? Tinham 3 propósitos principais nessa questão dessa linha ali, de não cortar o cabelo, no caso. Você está desse voto assim, Everaldo? Pelo menos parece, né? O João também, né? Mas eu não sei se vale com... que você também está? Não está. Está de voto também? Olha... Ele vale, os dois não vale. Fica cobrindo a cabeça com boné. Devia ter assim, 100 boné na cabeça. Nada não, tá? Estou mandando boca não. Mas deixa eu falar para vocês assim, 3 propósitos. Por que não cortar o cabelo? Só para a gente entender. A primeira é para sinalizar externamente uma consagração interna.
Eu estou mostrando para os outros, eu estou sinalizando aos outros que eu tenho algo que eu, aqui no meu coração, o que mais importa é que, mas eu quero que as pessoas saibam que eu tenho uma aliança com Deus e estou em voto com Ele. A segunda, lembrar do poder, da força e da vida que eu carrego. Sabe, o cabelo era de Sansão, era essa ideia, tipo, eu tenho uma força, o meu cabelo está grande, eu carrego uma força. Você se olha no espelho e você fala, eu sou poderoso em Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais do que vitorioso, mais do que vencedor. E terceiro, é uma lembrança contínua do poder da graça que promove a regeneração, a restauração. Eu estava refletindo sobre isso, e essa palavra Deus me deu mesmo, que as outras duas são bem claras no texto, mas Deus falou comigo assim, está vendo? Pode acontecer de alguém quebrar o voto, cortou o cabelo, se ele deixar crescer, vai crescer de novo, porque a graça, ela oportuniza, ela regenera, ela dá a oportunidade de você. Foi assim que aconteceu com Sansão. Ele deu bobeira lá, se entregou, contou a respeito do segredo dele, mas a graça de Deus o alcançou, o cabelo começou a crescer de novo, a força começou a crescer. E eu quero dizer para você, jovem, porque tem jovem aqui que falou assim, eu um tempo atrás eu fiz um voto de que eu ia ser missionário, um tempo atrás eu fiz um voto que eu não ia me contaminar com um sexo imoral impuro, eu fiz, mas eu quebrei, então agora, não, eu quero dizer para você, assim como o cabelo, que é o símbolo Deus te dá uma oportunidade através da sua graça, da sua misericórdia, e para te fortalecer de novo, para te levar de novo ao propósito que Ele tem para a sua vida. Entenda esse plano de Deus. Então você se olha no espelho, você lembra da bondade, do favor, da restauração, daquilo que Deus eventualmente falhou. É o velho texto que sempre, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado, tem alguém que está dizendo ao Pai sobre tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, a você, por você e para você recomeçar de novo. Então hoje é dia de refazer votos. Hoje é dia de você reconsagrar-se ao Senhor. Hoje é dia de você reconfigurar o seu projeto de vida, que é servir a Deus e cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Em terceiro lugar, sem tocar em mortos. Nós estamos falando do quê? Do Nazireu. Sem álcool, sem vinho, sem cortar o cabelo, sem tocar em mortos. Talvez você fale assim, eu nem vou em velório. Agora com essa época do Covid mesmo, adorei, porque eu não preciso mais. Mas é muito mais do que isso. O texto diz para nós, assim, de número 6, nesse mesmo período a pessoa não poderá tocar em nenhum cadáver, mesmo que seja o corpo do pai, da mãe, irmão, irmã. Ela não poderá se contaminar ritualmente, porque o sinal da consagração ao Eterno está sobre a cabeça dela. E durante todo o período da consagração, a pessoa irá se dedicar ao Eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você, por que não tocar em mortos? Ser nazireu é um chamado para a pureza absoluta, como a água pura, pureza absoluta. Um chamado para vencer todo e qualquer tipo de pecado. Todo e qualquer tipo de pecado. A gente precisa vencer os pecados espirituais, há áreas na nossa vida espiritual que a gente precisa ajustar, e às vezes a gente só olha para isso. A gente precisa vencer alguns pecados na área de sentimento, porque os pecados na área de sentimento são os mais difíceis. É por isso que Jesus diz assim, olha, se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Vocês precisam perdoar quem ofende. A oração que Jesus ensinou para nós trabalha exatamente nessa. Perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Ou seja, há pecados emocionais, há pecados dentro de nós, nos nossos sentimentos que nós precisamos constantemente está lidando com isso. Então o nazireu, ele não fica só de cabelão grande, andando por aí e dizendo agora isso, aquilo, indo de vigília em vigília. Não, ele está tratando de coisas porque ele tem as mesmas lutas internas que os outros. A terceira coisa, isso são coisas que seria ideal a gente tratar de forma mais profunda, mas vamos lá, vamos passando por isso. Também um chamado a vencer todo tipo de pecado no nosso comportamento.
Sabe, às vezes a gente é rude, ríspido, a gente é intolerante, às vezes nosso comportamento, ele às vezes traz desgosto a algumas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, de forma muito direta. Tem uma linguagem assim que eu acho assim ridícula e terrivelmente que precisa ser tratado como comportamento. Eu vou tratar de público, mas eu também preciso tratar em particular com alguns. Sabe, esses dias eu ouvi umas 2 ou 3 vezes, duas ou três pessoas me colocaram e eu vi a respeito de uma situação assim, de gente, principalmente uma linguagem de jovem, que você chega e chama a atenção de alguma coisa que precisa ser colocado, e o Ader fala assim, estou cagando para você. Aí uma pessoa foi dar uma ordem para alguém da igreja, um levita, para o apóstolo, disse isso e isso, ele falou assim, estou cagando para o apóstolo. E aí? O que você me diz disso? É só uma figura de linguagem, é mesmo? Se eu tirar a calça aqui agora e começar a defecar aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai se sentir bem? Você vai ficar olhando? Eu sei que vai sair um monte de gente correndo aqui, desesperado pela porta fora. Fala assim, o apóstolo está cagando no púlpito. Desculpa a linguagem aí. Depois a gente faz o corte. Só que no dia a dia, estou cagando para você, estou cagando para você, estou cagando. Meu irmão, sabe o que é isso? Essa é uma resposta para os céus que você está dando, é uma resposta para a sua vida. Eu pergunto para você, para o seu gerente, para o seu patrão. Tem uns que estão cagando para o pai, para a mãe e tudo mais. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Seu líder espiritual, seus pastores, são seus pais, suas mães. Mas a Bíblia ensina eu honrar quem está acima de mim, honrar quem está no mesmo nível que eu e honrar quem está abaixo de mim. Então eu digo para você, há pessoas que se propõem a isso, a ter esse tipo de comportamento. Eu não estou dizendo de uma pessoa. Às vezes se torna uma coisa general, mas é que, não é bem assim, não é sentimento do meu coração. A boca fala que o coração está cheio. É assim, comportamento. O nosso comportamento tem que ser adequado àquilo que o Senhor tem nos chamado para ser, para fazer a diferença. Sabe, então é importante a gente ter essa questão. Hoje nós estamos num momento assim, desafiador também, porque não existe um padrão, né? Mas o levita e o nazireu, ele tinha que ter um cuidado com a vestimenta. Santidade na vestimenta, na forma como, mas isso é religiosidade. A gente precisa entender que algumas coisas, simplesmente, elas não mudam segundo os princípios da palavra de Deus. E aí, por final, nós temos um chamado, o nazireado é um chamado para vencer todo tipo de pecado ministerial também. Nós, às vezes, temos pecados espirituais, pecados ministeriais, coisas recorrentes na nossa vida, coisas que nós fazemos no dia a dia, que precisam ser ajustadas. É esse o chamado, a santificação. Às vezes alguém fala assim, eu fiz um propósito, foi o mais difícil que eu fiz na minha vida. Nós estávamos aqui na igreja do lado ainda, eu andei 3 meses descalço, 100%, todo o tempo. Foi o propósito mais difícil que eu tive. Chegou um irmão, que era líder na igreja, e me confrontou. Assim, que palhaçada é essa, pastor? Andando descalço aí, está cheio de pecado no altar. Eu falei, então, você não tinha entendido ainda? Você não tinha entendido? Você acha que eu vou andar descalço para me aparecer? Você acha que eu vou andar de avião por aí, eu vou atender? Nesse tempo apareceu tudo quanto é tipo de convite. Até no salão nobre do governo eu tive que ir. Eu cheguei lá de terno, gravata e descalço, na época, né? E aí eu sei que todo mundo ficava meio desconfortável, ninguém perguntava nada, mas dava uma olhadinha assim. Eu fui em velório, sabe? Preguei num evento aqui da cidade, que havia em cima de um trio elétrico ali, e coisa e tal, naquele tempo. Então, para alguns é escândalo, mas para outros eles entenderam que é o poder de Deus, parece loucura, essas coisas todas. Eu vou falar uma coisa para você, ser nazireu e tem um propósito, aquilo tinha um propósito interno, tinha um propósito ministerial, tinha algo com relação ao futuro.
Deus está chamando e quer levantar uma geração de jovens nazireus que vão impactar, que vão transicionar essa história, que tem uma vida como os nazireus marcado. O estilo de vida deles era marcado pela unção que eles carregavam. Aonde quer que eles passavam, eles tinham uma unção sobre a vida deles para fazer toda a diferença. Sabe? E era assim, os nazireus eles sacudiam a poeira, confrontavam com o seu estilo de vida, o status quo religioso das pessoas que estavam ali e só queriam saber de criticar, eles estavam sempre fazendo isso, honrando a santidade de Deus. Então, nesse tempo, eu quero dizer para vocês, os nazireus, eles se tornaram, em pivô da história, na história da libertação de Israel, em ativadores e condutores de avivamento no meio do povo de Deus. Sabe, como a palavra que Deus deu à mãe de Sansão, dizendo: "Pois você vai ficar grávida, terá um filho, mas tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro, pois você está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele, o menino será consagrado ao Senhor, como nazireu, desde o nascimento, e ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus." Sabe, são esses nazireus como Sansão que Deus quer levantar aqui, que vai consagrar a sua vida, que vai se propor a libertar a nação ao seu redor. Jesus respondeu assim. Talvez você fale: "Mas está bom, e agora no Novo Testamento? Como que se comporta o nazireu?" Jesus disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Ou como diz na outra versão: "Ame ao Senhor Deus com toda a paixão, com toda a fé e que com toda a inteligência. Esse é o maior de todos os mandamentos." Os nazireus, sejam rapazes ou moças, eles escolhem viver uma vida radical, eles escolhem viver uma vida de extrema santidade, no amor extremo por Jesus, buscando ter com Jesus um romance, intimidade, e ter um ministério que é alimentado não por coisas externas, mas por aquilo que eles recebem dos céus sobre a sua vida, porque eles têm uma aventura no relacionamento com Jesus. Deixa eu falar, Deus quer que você se aprofunde tanto no relacionamento com Jesus, que você tenha uma aventura, que você tenha coisas extraordinárias, que você viva o sobrenatural. Não é só um discurso, não. É a história de homens e mulheres de Deus que têm se colocado nesse propósito. Então, é isso aí, agora entrou? Tenho 5 minutos? Tá bom. Mas assim não vale mudar a regra no meio do campeonato. O que você precisa para ser um nazireu? Santidade radical. Diga comigo, santidade radical. Santidade radical. Sabe, a gente tem que ser radical na prática da oração, do jejum e do nosso estilo de vida. Santidade radical. Santidade radical no testemunho. Sabe, por causa do chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, de viver uma vida com pureza absoluta. No cumprimento também do seu encargo e do seu destino profético. Deus vai te chamar para cumprir o seu chamado e para você viver o destino que Ele tem preparado para você. Mas é importante também entender que, da mesma forma como o cabelo é um testemunho público de um voto de nazireu, você precisa dar testemunho público para que as pessoas vejam. Deixa eu te falar uma coisa. O exército em Israel, principalmente no tempo de Jesus, no tempo dos antes, até mesmo no tempo que nós estamos falando aí dos juízes, na maioria dos soldados, quando eles iam para a guerra, quando eles estavam no momento, no limiar da guerra, eles eram conduzidos para a batalha pelos nazireus. Os soldados, quando eles iam e eles mesmos se consideravam que aquilo era uma guerra santa. Então a primeira coisa que eles faziam, depois de estarem preparados com as suas armas, eles soltavam os seus cabelos grandes, eles chacoalhavam os seus cabelos
E eles saíam correndo com seus cabelos sendo balançados pelo vento, e aquilo dava a sensação da manifestação do Espírito Santo, do poder, da força, da graça que Deus tinha sobre a vida deles. Sim, cabelos grandes, guerra santa, consagração, força, visão espiritual. Sim, é isso que eu quero colocar para você. Mas eu, terminando essa palavra, eu quero dizer para você assim, não de maneira nenhuma se deixe vencer pela tragédia da consagração quebrada. Sansão era um nazireu de Deus. Sansão viveu coisas extraordinárias, espetaculares, sobrenaturais, mas ele deixou-se levar pelos prazeres, pelaquilo que esse mundo, esse tempo ofereceu, e quebrou a consagração. No final da sua vida ele fez de volta um pacto, uma aliança com Deus e teve uma última vitória, mas que ele acabou perdendo a vida nessa batalha final. Então eu quero dizer para você, haverá chance, a graça de Deus pode te alcançar e tudo mais, mas se você quebra a sua consagração, há preços que você vai pagar que não vale a pena. Então eu quero dizer para você, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim, não é ao contrário. Tem gente que fala assim, no meu tempo, no meu primeiro amor, naquele tempo eu já orei e já aconteceu isso. Não, o que Deus espera de você é que, como no ano da maturidade que nós estamos, é que você vá crescendo de criança a adolescente, que você vai mudando a alimentação, que você vai mudando todos os processos. É isso que Deus está esperando. E esse tempo, Deus está chamando, escute bem isso, Deus está chamando nazireus, e eu quero desafiar você nesses dias, sei lá, para fazer propósitos de jejum de 21 dias, de 40 dias, de 90 dias, de um ano, de uma vida inteira, mas eu quero dizer para você, faz alguma coisa aí com Deus, aquilo que o seu coração vai queimar em Deus, seja por uma vida inteira, por 40 dias, por 21 dias, mas consagre a Deus a sua vida, porque Deus está à espera de nazireus que projetem a vida para se consagrar, para cumprir o propósito. Sim, Deus está procurando nazireus, como a palavra que foi liberada aqui, que é através da oração, da profecia, da batalha espiritual, dos seus dons e talentos, eles sejam capazes de desafiar o status quo religioso, sejam capazes de desafiar essa estrutura que está estabelecida na política, esse sistema político mundano, a mídia permissiva e maligna. Sim, além da oração e do jejum, eu quero dizer para você, o seu testemunho e as ações práticas e efetivas são importantes para esse propósito. Escute aqui, o nazireu, ele não fica 24 horas por dia, ele não vira um ermitão, ele faz alguma coisa, ele cuida do pobre, ele cuida do necessitado. O segundo maior mandamento é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz a diferença, ele mostra para as pessoas que ele alimenta o pobre, que ele cuida daquele que não tem casa, ele age efetivamente contra as injustiças, ele pratica a compaixão, ele manifesta a graça, o amor, a misericórdia de Deus na nossa vida. Então o que eu quero dizer para você aqui, escute aqui, pega essa. Deus não é para você, talvez você achou que tinha a senha para chegar em casa e agora falar assim, vou cancelar a minha faculdade, vou cancelar o cursinho pré-vestibular, eu vou cancelar o que eu estou fazendo para fazer, o curso que eu estou fazendo porque eu quero fazer concurso público. Não é isso. Deus está chamando nazireus para operar nesses lugares, para você. Ser nazireu dentro da igreja é fácil, irmão. Ser nazireu num retiro é fácil. Agora eu quero ver, você ser nazireu, nos lugares de influência que Deus quer te empoderar e levar para lá. Assim, os nazireus, era isso que eles faziam. Deus preparava, os empoderava e os levava com a unção e autoridade para confrontar as circunstâncias e mudar as realidades. É isso que Deus está fazendo hoje. Por isso, é importante que você possa entender que Deus quer que você se mova na paixão por Ele, no compromisso com Ele, na santidade com Ele, de uma forma escandalosa, chocante, incrível, manifestando sua misericórdia, sua graça, aquilo que Ele pode fazer. Vamos lá, fica em pé. Deus procura nazireus
para ocupar os lugares de influência da sociedade. Sabe onde Deus quer os nazireus? Deus quer os nazireus no meio da família. Deus quer os nazireus na igreja também, fazendo a diferença que precisa ser feita. Deus quer os nazireus na educação, nas escolas, gente consagrada a Deus que não negocia e faz a diferença. Deus quer nazireus na política. Quanto a gente está precisando nesse país de nazireus, homens corajosos, violentamente santos, debaixo de um propósito. Deus quer nazireus na mídia. Está caindo, irmão. O principado da mídia está caindo. Você sabe disso. E quem é que vai ocupar esses lugares? Nós estamos prontos. Deus quer os nazireus nas artes. Sim, Deus está levantando e despertando. E essa é a resposta que a gente precisa dar aos céus, à nação. Essa é a resposta que nós precisamos dar à sociedade. Deus quer nazireus na economia do país, nos negócios, lidando com os recursos, com o dinheiro, com tudo aquilo que Deus vai liberando para esse novo tempo. Onde é que você está? Estou perdido. Então essa é a hora de você se encontrar. Essa é a hora de você se colocar em Deus. E o Senhor quer ministrar a sua vida, o seu coração. Feche os seus olhos, começa a orar.